Está no ar o seu programa Bíblia Fácil, esse local, esse momento de estudo da Bíblia semanal. Nós estamos aí nessa nossa série A Procura da Verdade, lembrando que a verdade é Cristo e Ele se revela através da sua palavra. E nós temos estudado isso semana a semana, essa verdade revelada na Bíblia. Na última semana, você deve lembrar, nós estudamos o que a Bíblia diz a respeito da criação. E você viu quão importante é crer no relato da criação conforme está na Bíblia. Se a gente não crer, não é? Tem vários prejuízos teológicos que são muito graves. Hoje nós vamos ter um novo tema. E o tema de hoje é a origem do mal. Nós vemos tantas coisas ruins acontecendo por aí, não é? E nós precisamos descobrir de onde tudo isso vem. E algumas pessoas, infelizmente, por causa da existência do mal, acabam se afastando de Deus. Mas isso não é necessário. A gente pode entender como tudo isso surgiu e, melhor ainda, como tudo isso vai terminar. E eu estou aqui com meus convidados, mais uma semana juntos, né? Nós já estamos na quarta semana juntos, né? Já estamos aí firmando uma amizade e é muito bom ter vocês aqui. Está sendo muito legal a participação de vocês. Peguem esse microfone, perguntem para a gente interagir aqui, tá bom? E você de casa não pode perguntar de maneira direta, mas você pode estar junto conosco nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que é o @bibliafácil. Você pode nos seguir lá, sempre tem conteúdo novo, assuntos que você não vai encontrar aqui eu falando, mas você vai encontrar lá bastidores, você vai encontrar trechos do nosso programa que são muito significativos, que a gente coloca lá também. E você pode se comunicar conosco através de lá, comentando ou mandando um recadinho. Na medida do possível, a gente responde, tá bom? E também tem o nosso canal do YouTube, que é youtube.com/bibliafácil. E também tem o NT Play, né? Você pode ir lá no ntplay.com/bibliafácil e assistir os episódios que já passaram, assistir quantas vezes você quiser. Vai ser um prazer para a gente ter você lá. Vamos pegar nossa Bíblia? Vamos estudar a Bíblia de novo. Aqui no Bíblia Fácil, a gente estuda a palavra de Deus, é a Bíblia que fala. E o nosso tema de hoje é a origem do mal. Vejam, não precisa fazer uma pesquisa muito grande para a gente descobrir que esse mundo é mau, né? Basta você andar na rua. Você anda na rua e encontra crianças famintas, e talvez o que me deixe mais sensibilizado diante de todo o mal que a gente vê é ver criança sofrendo, né? Porque a criança, enfim, ela na maioria das vezes não fez nada para receber aquele mal que ela está sofrendo. São seres inocentes, ou pelo menos seres que estão ainda em formação, embora tenham natureza pecaminosa. E ver uma criança sofrendo é muito ruim. E a gente vê isso muito, né? Durante a pandemia nós vimos idosos sofrendo, pessoas na juventude, crianças. E aí assim que a pandemia estava passando, a gente viu aquela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que aí foi todos os males da guerra, que derivam de uma guerra, nós vimos ao vivo, né, pelas redes sociais. O mal existe, a gente não pode negar. E a grande questão é por que o mal existe. Se Deus é bom, por que o mal existe? Algumas pessoas tratam esse assunto como se a questão do mal fosse a pá que vai enterrar Deus, né? E a gente tem muitos livros publicados a respeito desse tema. Um dos que eu mais gosto é o livro do C.S. Lewis, sobre a existência do mal, sobre a questão do sofrimento. E muita gente já se debruçou em cima desse assunto para tentar explicar e esclarecer que o mal é real, mas ele não é culpa de Deus. O mal é real, mas não é criação de Deus. Que o mal é uma consequência direta de escolhas humanas e de escolhas de anjos que resolveram se afastar de Deus. E a gente vai tentar estudar tudo isso no nosso programa de hoje, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é: se Deus é bom, por que o mal existe? A gente pode perguntar isso de outro jeito, usando o trilema de Epicuro, que eu já tratei lá no primeiro programa, se eu não me engano, né? Mas vale a pena a gente rever aqui, porque esse argumento aqui é um argumento que muitos ateus usam contra a religião cristã.
E o trilema é o seguinte: seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente. Seria ele capaz, mas sem desejo? Então ele é malévolo. Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então por que há o mal? Você sabe que essa questão tira muita gente da fé, né? Porque a pessoa se concentra na questão e aí diz, pronto, agora realmente assinaram o atestado de óbito de Deus. Porque parece que não tem saída para isso. Se Deus deseja acabar com o mal, mas não faz, então ele não é o Deus onipotente que dizem por aí. Bem, se ele tem poder para acabar com o mal e não acaba, então é pior ainda, porque ele é mau. Ele é pior do que o mal que ele produziria. E se ele deseja acabar com o mal e tem poder para isso, então não consigo entender por que existe o mal na Terra. Bem, apesar disso parecer uma questão sem saída, ela não é. Porque a gente precisa entender de onde veio o mal. Como esse mal surgiu. E para isso a gente vai começar voltando para Gênesis, relembrando aí a importância do livro de Gênesis para a teologia bíblica. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 e 31. Gênesis capítulo 1, 1 e 2 e 31. Pode ler, Mateus, para a gente, por favor? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. O 31 agora. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Muito bem, então olha, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou foi bom. Isso é verdade para as coisas que Ele criou na terra e também para a sua criação fora da terra, como os anjos, por exemplo. Deus criou todos os anjos bons, sem nenhuma propensão para o mal, assim como o homem não tinha propensão para o mal. Mas tinha um outro elemento que Deus colocou no ser humano, que é a liberdade. O reino de Deus tem como base o amor. E não existe amor sem liberdade. Você pode até ficar junto de alguém de maneira obrigada, mas você não pode amar alguém por obrigação. Você pode morar junto com alguém por obrigação, mas amar aquela pessoa por obrigação não é possível. Então só existe amor na liberdade, e Deus quer que nós tenhamos amor por Ele. Bem, então se Deus criou tudo bom, como o mal se originou? Vamos aqui para 1 João, lá na carta de João, a primeira carta, pertinho do Apocalipse, 1 João capítulo 3, versículo 8. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 8. Com quem se originou o mal ou como se originou o mal? Eu vou ler para você esse versículo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Você de casa está com a Bíblia aberta? Abre a Bíblia, tá bom? Vou te fazer um pedido aqui. Não acredite em tudo que eu falo, a menos que eu fale baseado na palavra de Deus, tá bom? Quem tem autoridade aqui é a palavra de Deus e não eu. Então confira se o que eu estou falando está na Bíblia. Isso serve para todos nós, né? Qualquer tipo de autoridade espiritual só pode se constituir se estiver baseado na palavra de Deus. A palavra de homens não é autoridade nesse quesito da espiritualidade. Então 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, com quem se originou o mal? O mal se origina com essa figura do diabo, que não é uma figura simbólica, né? Uma vez eu ouvi alguém cheio de boa intenção tentando filosofar sobre o bem e o mal, e a pessoa dizia assim: não, o mal não existe, o mal é só a ausência de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz, o mal existe, e o mal tem uma personificação, chamado diabo, ou Satanás, o inimigo, né? Satã é a palavra que significa o inimigo, o adversário.
Então existe sim uma personificação do mal, que é o diabo, e foi com ele, segundo o apóstolo João, que o mal começou. O mal não começou com Deus. Aqui está o texto bíblico que nós lemos. E desde quando o diabo é assassino? Desde quando ele pratica o mal? Agora a gente vai para o Evangelho de João. Volta um pouquinho aí. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Você encontrou aí? Weston, por favor, você pode ler para a gente? Pega o microfone e lê para a gente 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Pai da mentira. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o diabo e o mal, ela se refere ao princípio, né? E aqui diz que o diabo foi assassino desde o princípio. E aí a gente lembra do que Deus falou para Adão e Eva. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Certamente morrerás. E aí, Satanás vem na figura ali da serpente, convence a Eva a comer do fruto. E, de certa forma, ele comete o primeiro assassinato. Porque o homem passou a ser propenso à morte daquele momento. Mas aqui está dizendo, o diabo é assassino desde o princípio, né? Se referindo ao princípio da história da humanidade. Muito bem, mas a pergunta continua. Como tudo isso aconteceu? Porque nós vimos com quem isso se iniciou. Nós vimos que o mal se inicia com o diabo. E ele era um anjo, um querubim cobridor. Ou seja, um anjo que trabalhava perto do trono de Deus, ao lado do trono de Deus, dentro do santuário de Deus. E a grande pergunta é, como se iniciou o mal, estando tão perto de Deus esse anjo? A gente vai responder isso daqui a pouco, porque agora eu quero convidar uma pessoa muito especial, que você acompanha todas as sextas-feiras à noite, e também nas reprises, em outros programas, que é a Darcy Visan, a apresentadora do programa Revista Novo Tempo. Darcy, entra aqui, porque a Darcy está trazendo um presente para você aqui. Darcy, Olá, tudo bem? pastor, Seja tudo bem? bem-vinda. Que honra estar aqui, viu? A honra é Muito nossa. prazer. Aqui estão nossos convidados aqui. Ó. Gente linda, Deus abençoe vocês. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Darcy, você traz um presente para a gente, né? Eu trago um presente, a Deixa eu procura da mostrar verdade. aqui. Mostre aí, pastor. Pois é, e assim, eu fiquei muito tocada quando me pediram para trazer a procura da verdade aqui, porque quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu também fui uma dessas pessoas que procurei a verdade durante muito tempo. Bati muita cabeça, sofri muito, mas graças a Deus que existem homens inspirados por Deus que fazem assim guias de estudo, como o senhor. Agradeço pela sua vida, viu? Amém. E em que a gente pode encontrar um pouquinho da verdade aí à luz da Bíblia, viu, pastor? Exatamente. Nesse guia de estudos, nós estamos tratando dos temas aqui do Bíblia Fácil, Darcy. Exato. Então, cada capítulo é correspondente a um dos nossos dias. Inclusive, eu trouxe aqui uma colinha, pastor, porque são vários capítulos. A gente já falou aqui sobre a existência de Deus, a gente já falou por que devemos confiar na Bíblia, sobre a criação. Hoje estamos falando sobre a origem do mal, mas tem muita coisa legal ainda, gente. Olha só, o plano da redenção, a lei de Deus, o sábado, o santuário, a igreja, a mordomia cristã, dom profético, a volta de Cristo, o milênio, o batismo e a nova terra. É muito conhecimento que você pode adquirir. Inclusive, pastor, eu gostaria de agradecer aos Anjos da Esperança. Muito obrigado, Anjos. Exatamente, porque vocês nos proporcionam a fazer guias como esse e poder enviar gratuitamente. Você que está em casa, está acompanhando Bíblia Fácil, quer recapitular alguma coisa aí, quer acompanhar o estudo. Gente, não perde tempo, pede o seu Pede guia. agora, né, Pede Darcy? agora, Pede agora. exatamente. Você pode pedir pelo telefone que está aparecendo aqui no horário comercial, mas o jeito mais fácil, Darcy, é entrar agora no novotempo.com/Bíblia Fácil. Exatamente, e é facinho. Lá, assim que você entrar, você vai ver como pedir o seu guia e a gente envia para sua casa, a gente não cobra nem pelo envio, viu? E você vai ser abençoado aí com a palavra de Deus, vai ter aí aquelas dúvidas, vai se libertar delas, não é, pastor? Muito obrigado, Darcy, viu? Eu que Obrigado por agradeço. trazer esse presente. Deus te Deus abençoe. continue te abençoando. Um beijo, Valeu. pessoal. Deus abençoe. É isso aí, gente. Entra agora em novotempo.com/Bíblia
Bíblia Fácil. Pede o teu guia de estudos, a gente vai mandar para a tua casa, sem custo algum, para você se aprofundar no conhecimento da Bíblia, tá bom? Então vamos lá, nossa pergunta é: como se iniciou o mal? Vamos tentar ler e tirar algumas lições de Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 15. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia em casa. Eu coloquei o texto na tela aqui para a gente tentar ir de pedacinho em pedacinho, destrinchando esse texto. Aqui é um texto profético a respeito de Satanás ou de Lúcifer. Você sabe que o nome Lúcifer não aparece na Bíblia, mas é um nome que se convencionou chamar esse anjo, porque a Bíblia diz que ele era um anjo de luz. E é isso que significa a palavra Lúcifer, não é? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. E esse aqui é um ponto importante. Aqui há uma clara menção de que era uma criatura e não o Criador, que ele não podia tentar ficar no lugar do Criador porque ele era uma criatura. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Esse texto não nos explica como o processo aconteceu, mas esse texto nos explica o que aconteceu no processo. Porque realmente, se você já parou para pensar, você de casa também, já parou para pensar como surge o mal no coração de um anjo bom, um anjo perfeito. Bem, a gente não consegue explicar, é por isso que a Bíblia chama isso, o texto do apóstolo Paulo, de mistério da iniquidade, porque é um mistério como o mal surgiu no coração de um ser 100% bom. Mas aqui nós temos uma pista. Ele era uma beleza, né? Cheio de pedras preciosas, cheio de ouro, cheio de pompa. Ele trabalhava perto do trono de Deus. Ele era um ser que a gente poderia dizer que era privilegiado no céu, porque ele tinha recebido dotes especiais de Deus. E tudo isso fez com que ele, de alguma forma, caísse em pecado, porque ele permitiu que o pecado chegasse. Isaías 14, 12 a 14, completa esse pensamento. Vamos lá, a gente vai unir o texto de Ezequiel com esse texto aqui para a gente tentar pintar um quadro maior. O texto de Isaías diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Olha que coisa interessante. No texto anterior, a profecia dizia: você foi criado. Mas aqui no texto de Isaías, ele mesmo diz: eu serei como o Altíssimo. O pecado surgiu no coração de Satanás na hora que ele tentou tomar o lugar de Deus. E esse é um dos grandes problemas da idolatria. É quando a gente tenta ou nós mesmos tomarmos o lugar de Deus, ou colocarmos qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. Porque quando a gente faz isso, nós estamos nos assemelhando ao inimigo de Deus, que fez isso. Ele queria se colocar como Deus, ele queria ser adorado como Deus. E não é à toa, gente, que depois que Satanás se apresentou ou escolheu o pecado, a vida dele é tentar destruir Jesus. A vida de Satanás é tentar tirar Jesus do seu papel. Você vai ver isso, por exemplo, no deserto da tentação, em Mateus capítulo 4, lembra? Ele começa a tentar Jesus e lá no final ele diz: olha, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo. Porque Satanás sempre quis ser adorado. E naquele momento ele quis fazer com que Jesus o adorasse. A gente viu na semana passada
que o objetivo de não ter Gênesis literal é ele tirar a figura de Salvador de Jesus. Ele sempre quis ser adorado. E aí, nesse momento, surge o mal no coração de um anjo perfeito. E aqui a gente tem dois elementos com os quais nós devemos ter muito cuidado: orgulho e exaltação própria. O orgulho e a exaltação própria estão na raiz do pecado. Derrubaram, olha lá, orgulho e exaltação própria derrubaram um anjo perfeito. Imagine o que não pode fazer com a gente. Imagine o que não pode fazer com você. Orgulho e exaltação própria. Nós precisamos orar todos os dias para que Deus arranque de nós o orgulho. Tem uma escritora que eu gosto muito, ela diz assim: se nós tirássemos o orgulho da nossa vida, as questões mais complicadas da vida seriam resolvidas em 5 minutos. Você é casado, casada, ou tem amigos e tal, você sabe que, às vezes, as nossas discussões, as brigas que acontecem no casamento, seriam facilmente resolvidas se a gente deixasse o orgulho de lado e dissesse assim: me perdoa, eu errei. Não, eu compreendo, vamos sentar e conversar. Mas quando o orgulho bate, ele cria uma parede que derruba todas as pessoas. Né? Você queria falar, Ângelo? Você pegou o microfone? Pode falar. Definição perante a nossa Bíblia, né? Do orgulho e da exaltação própria, segundo o seu conceito da Bíblia, da nossa verdade. Sim. Orgulho é você colocar o seu eu na frente de Deus. É você querer colocar o seu eu em evidência. E isso tem como consequência a exaltação própria. Todas as vezes que a gente pega o nosso eu e quer colocá-lo em evidência, a gente cai no orgulho e a gente é ladeira abaixo, queridos. Orgulho é ladeira abaixo, porque ele vai puxando os pecados. Então a gente tem que ter muito cuidado com o orgulho e a exaltação própria. E sempre pensar que se derrubou um anjo perfeito, estraçalha a nossa vida. Você de casa, talvez você esteja passando por um momento difícil no seu casamento, no trabalho. Quem sabe se você trabalhar, pedir a Deus para tirar o seu orgulho de lado, você não consiga resolver esse problema de maneira mais rápida. O orgulho impede a gente de pedir perdão. Vocês estão casados há 30 anos, né, que vocês falaram? Quantas vezes não já tiveram que pedir perdão um ao outro? Se não tivessem que pedir perdão ao outro, se não tivessem feito isso, talvez não estivessem mais casados. Né? E não tem segredo, todo casamento tem que ter seu pedido de perdão. Na verdade, o casamento dura quando 2 perdoadores estão juntos. Né? Porque aí você vai perdoando. Porque não tem como você não falhar com o outro. A menos que você conheça um casal perfeito. Aí não vai ter erro, mas enquanto os seres humanos estiverem trabalhando, vai ter erro e vai precisar de perdão. Então a gente precisa ter muito cuidado com orgulho e exaltação própria, porque esses 2 pecados derrubaram um anjo. E a Bíblia nos ajuda com isso, porque em Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antecede a queda. Quando a gente cultiva o orgulho, nós estamos no alto da nossa maior queda. Pode falar, Weston. Sim, o Satanás orgulhoso caiu. Nós também podemos ser, como se diz assim, destroçados. Sim, podemos sim. Não é? Com esse orgulho. Mas uma questão, nessa fase inicial lá, com Deus e o querubim, né? Eles também, os anjos também tinham livre-arbítrio, igual nós temos? Livre-arbítrio. A gente vai ver mais na frente que os anjos escolheram não ficar com Deus. Porque, veja, se Deus tivesse criado seres que eram programados para obedecê-lo, ele não poderia dizer que a relação deles era de amor. Eu repito, só tem amor na liberdade. Então, os anjos também eram livres. É por isso, eu já vou te deixar falar, tá? Era por isso que
alguém me perguntou uma vez assim, mas pastor, Deus sabendo de tudo, será que ele poderia simplesmente não ter criado Lúcifer? Criava todos os outros e não ter criado Lúcifer. Mas a mesma possibilidade que Lúcifer tinha de pecar, todos os outros tinham, porque todos os outros eram igualmente livres. E é por isso que quando ele peca, 1/3 dos anjos vai com eles, né? Porque eles podiam escolher, eles eram igualmente livres. Pode falar, Cláudia. Quando Lúcifer começou a praticar o mal, Deus deu uma chance para ele se arrepender. Tem como comprovar isso na Bíblia? A gente entende que houve chance até o momento que aconteceu o Apocalipse 12. Se você aprender a abrir lá em Apocalipse 12, vamos abrir comigo aqui. Apocalipse capítulo 12. Aqui, a partir do versículo 7. Diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada de diabo, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O que a Bíblia nos deixa entender é que até esse momento que ele foi lançado fora do céu, junto com seus anjos, existia oportunidade para ele. A partir desse momento, ele perdeu completamente a sua oportunidade. Não existe um texto que narre todo esse processo, mas a gente, juntando os textos proféticos, a gente consegue chegar a essa conclusão que aqui foi o ponto culminante, ele foi lançado fora. Até então ele ainda estava lá dentro, e estando lá dentro ele poderia ter essa chance. Muito bem. Filipenses 2, 6-8, nos explica como é que Cristo tratou com essa questão do orgulho. E eu vou ler esse texto aqui na tela para vocês. Filipenses capítulo 2, versículos 5-8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o conselho do apóstolo Paulo é: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aqui há um contraste na Bíblia entre a atitude de Satanás, uma atitude orgulhosa, de exaltação própria, e a atitude de Cristo, a atitude humilde. E o conselho é que nós sejamos humildes como Cristo. Isso vai fazer com que as portas da felicidade se abram para a gente, no casamento, no trabalho, nas amizades. Todas as vezes que a gente exerce a humildade, que a gente só pode receber de Deus, a gente tem alegria, felicidade. Quando a gente coloca o orgulho na frente, a possibilidade de conflito é gigantesca. E é por isso que a gente precisa seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia nos aconselha a fugir do orgulho e a nos aproximarmos de Cristo, de quem receberemos a verdadeira humildade. Vai pensando nisso enquanto a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais Bíblia é Fácil. Estamos de volta com o segundo bloco desse nosso encontro aqui no Bíblia Fácil. É muito bom ter você conosco. É bom ter você para a gente esclarecer dúvidas bíblicas e deixar a Bíblia falar com a gente, não é? E falando em Bíblia, falando em estudo bíblico, eu quero te oferecer mais uma vez esse guia de estudos, A Procura da Verdade. Ele vai de graça para a sua casa. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material e nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum, para que você possa se aprofundar nos temas que nós estamos estudando. É um material que foi escrito pensando aqui no Bíblia Fácil. Cada capítulo é um dos nossos temas aqui, tem 15 capítulos para você se aprofundar. Então é seu, tá bom? É seu, você só precisa pedir. Entra lá em novotempo.com/Bíblia Fácil ou manda uma mensagem para esse WhatsApp aqui, e aí você vai receber de volta um link, clica nele, faz o seu cadastro, e aí é só esperar que vai chegar pelo correio na sua casa. Se você quer participar aqui do Bíblia Fácil no nosso cenário, quer vir aqui a Novo Tempo,
É só você entrar no link novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Lá você faz o seu cadastro e aí aguarda que a gente faz uma seleção aqui e, se Deus quiser, você virá ficar conosco, tá bom? E eu quero aproveitar e agradecer ao pessoal do Espaço Viva, que está hospedando os nossos queridos aqui. Eles estão lá sendo alimentados com comida muito saudável. Eu quero agradecer ao Raul e toda a sua equipe. E se você quer conhecer mais o Espaço Viva, entre aqui nos contatos deles e descubra esse lugar que é maravilhoso e vai te ajudar a ter mais saúde. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a origem do mal. E agora eu tenho uma pergunta, para a gente responder. Satanás foi criado pecador? Antes da gente responder essa pergunta, o Mateus pegou o microfone ali. Vai, Mateus. Perfeito, pastor. Primeiro, Espaço Vivo é maravilhoso mesmo. Indo para essa questão, provavelmente é uma dúvida que vai esclarecer para muita gente. Quando a gente lê o Velho Testamento principalmente, e vem passagens como Sodoma e Gomorra, quando Deus quer provar um ponto e usa ursos para matar crianças, na passagem, a gente poderia dizer que Deus também pode ser mal? Ou pratica atos que a gente considere mal? Deus não pode ser mal, mas Ele pratica a justiça, Porque às vezes nós temos um receio de falar a palavra castigo em relação a Deus, Especialmente nesse período que a gente vive aí, que a gente não pode mais nem castigar as crianças, porque dizem que não pode e tal, não sei o quê. E a gente tem medo, receio de dizer assim, Deus castiga. Mas Deus castiga. E Deus, Ele elimina pessoas como já eliminou e eliminará na volta dele. Então, assim, você citou dois exemplos, Você citou Sodoma e Gomorra, quando Deus destrói as duas cidades, e você citou aquele episódio com o profeta Eliseu, quando as crianças, os jovens estavam zombando do profeta e ele manda 2 ursas para fazer juízo. Isso não é Deus fazendo o mal, isso é Deus exercendo juízo, justiça sobre as pessoas. Lá em Sodoma e Gomorra, ele avisou várias vezes que eles deveriam se arrepender. Ele enviou anjos para avisar a cidade. O próprio Ló saiu avisando para os seus parentes e ninguém deu ouvidos. Então Deus foi lá e exerceu juízo sobre as pessoas. Naquele episódio lá de Eliseu, eles estavam zombando de um profeta há muito tempo. E o profeta estava estabelecendo o reino de Deus ali, logo depois de Elias. Então, zombar do profeta era zombar do Deus do profeta. E Deus exerce juízo sobre eles. Então, foi muito boa a sua pergunta. Quando Deus elimina alguém, quando Deus mata alguém, Ele não está fazendo mal. Ele está exercendo juízo e sempre, se você olhar todos os textos bíblicos, sempre Deus deu uma chance antes. Tem um outro, já vou deixar você falar, Weston. Tem um outro episódio interessante quando Deus manda eliminar os amalequitas, lembram? Que Ele manda eliminar todos, até os animais. Os amalequitas tiveram 400 anos de período de arrependimento. Não se arrependeram, foram eliminados. Nós também sofreremos isso. Na volta de Jesus, Apocalipse capítulo 20, fala de um grupo gigante de pessoas que serão eliminados no lago de fogo e enxofre. Deus fez o mal? Não. Deus fez justiça. Então esse é um nome melhor para o que Deus faz, justiça. Weston. A mesma coisa aconteceu com Noé, com o dilúvio, o dilúvio. Isso. Anteriormente, Deus deu muita chance, Noé demorou um tempão para construir a arca. Sim. E durante todo esse tempo ele proclamava aos ventos, para todo lado, que e as pessoas não deram ouvidos. Ia ter o dilúvio. Então Deus destrói depois de dar muitas chances. Mas sim, Deus castiga, Deus faz justiça e Ele já fez no passado, faz no presente e um dia fará no futuro. É por isso que a gente precisa decidir hoje de que lado nós estamos. Porque um dia Deus destruirá o pecado e todos aqueles que estiverem agarrados ao pecado. A Bíblia diz isso. Satanás foi criado pecador? Vamos juntar alguns textos bíblicos aqui, tá bom? Depois a gente pode ler com calma na Bíblia, mas olha aqui, Ezequiel 28:15
nós já lemos esse texto, diz: perfeito eras. Então, Satanás não foi criado pecador. Satanás foi criado perfeito, sem nenhuma propensão para o mal. João 8,44, nós lemos esse texto também, diz que ele não se firmou na verdade. Então, Satanás, em algum momento, esteve firme na verdade, por um tempo que a gente não sabe quanto tempo foi, mas em algum momento ele fraquejou e não se firmou na verdade. Então, ele era perfeito, não foi criado pecador. Agora eu quero ler para você 2 Pedro 2,4. Com você, vamos lá? 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro 2, versículo 4. Bem pertinho do Apocalipse já, antes da carta de João, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Olha que coisa interessante aqui para a gente tirar essa conclusão de que os anjos não foram feitos pecadores. Eu vou ler para você. Em casa você está acompanhando? Está com a sua Bíblia? Não sei se eu te dei essa sugestão, mas tem um caderninho do lado aí para você ir anotando as ideias que vêm, as dúvidas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Aqui tem uma informação que eu quero ficar, que é esse tempo verbal aqui, que diz que anjos pecaram. Ou seja, em algum momento eles decidiram pecar. Então, eles não foram criados pecadores, mas decidiram pecar. E finalmente em Judas, no versículo 6, Judas só tem um capítulo, aí o livro coladinho no Apocalipse, uma carta coladinha no Apocalipse, Judas só tem um capítulo no versículo 6. Diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então, de novo, o texto bíblico diz que anjos não guardaram o seu estado original. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que Satanás e a terça parte dos anjos que caíram, eles não foram criados pecadores, mas em algum momento eles usaram o seu livre-arbítrio para escolher isso. Então, uma conclusão que a gente já pode chegar: o mal não é criação e nem culpa de Deus. O mal é criação ou surgiu no coração do diabo e é culpa de todos aqueles que escolhem o mal. Muito bem, como o pecado ou o mal entrou no planeta Terra? Nós já lemos isso lá quando a gente estava lendo Gênesis, mas vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Porque a gente viu todo esse cenário que aconteceu no céu. Satanás e seus anjos lutando contra Deus, contra Miguel, que é Jesus. A gente viu Apocalipse 12, quando eles foram lançados para a terra. E como é que todo esse mal começou na terra? Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha a mentira de Satanás aqui, como é sutil. Ele diz assim: vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Seria assim? Não. Eles seriam conhecedores do bem e do mal? Seriam, mas como Deus? Não. Porque Deus conhece o bem e o mal, mas ele não tem o mal nele. Mas no caso de Adão e Eva, eles conheceriam o bem e o mal, tendo o mal dentro de si. Então Satanás trabalha assim, com meia verdade. Ele conta uma mentira misturada com verdade para enganar a gente. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira,
para cobrir-se. Esse é o relato mais triste da história da humanidade. O relato de Gênesis capítulo 3, versículos 7, 1 a 7. Por que é o mais triste? Porque esse é o relato que explica todas as mazelas da terra. Você vê uma criança passando fome, se explica com Gênesis 3, 1 a 7. Você vê guerras, explica-se com Gênesis 3, 1 a 7. Você vê pandemia, explica-se com Gênesis 3, 1 a 7. Porque antes do pecado entrar no mundo não tinha nada disso. Quando o pecado entra, aí começa a degradação. E qual foi o primeiro efeito do pecado? Continua a leitura aí, a partir do versículo 8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Sabe qual foi o primeiro efeito do pecado no homem? Medo. E medo de Deus. Eu não sei se quando você era criança, alguém já tentou colocar medo de Deus em você. Tipo assim, não faz isso porque Deus vai te castigar, né? E a gente trabalha muito com o medo de Deus. Esse medo que nós temos de Deus, ele é fruto do pecado. E a gente não precisa ter medo de Deus, até porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o medo é um efeito do pecado em nós. A liberdade, portanto, explica a queda. E eu quero pensar algumas coisas com vocês aqui. Vamos lá. Vamos recapitular o que a gente disse. Deus criou seres 100% bons, tanto anjos quanto homens. A gente viu isso, né? 100% bons. Tudo que Deus fez era bom. Está escrito na Bíblia, né? Quando terminou a criação, era tudo muito bom. Deus criou seres 100% bons, tanto anjos quanto homens. Deus criou um universo 100% bom, sem presença do mal. Deus criou um planeta, o planeta Terra, 100% bom. E aí pergunta, mas como, com tanta bondade, como é que o mal surgiu? Essa última sentença nos explica. Deus criou seres 100% livres. E é por isso que Deus coloca no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que a gente podia perguntar assim, mas será que Deus queria que um homem pecasse? Ele poderia simplesmente não colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Aí não teria opção de pecar. Mas se Deus tivesse feito isso, o homem seria livre? O que você acha em casa? O homem seria livre, sim ou não? Claro que não, né? Porque se Deus não tivesse dado a opção de não ficar com ele, Deus não teria dado liberdade para o homem. Imagine a seguinte situação. Vocês têm netinhos, né? E aí, seu filho, quem tem o netinho, filho, é o filho? Filho, né? Seu filho, como é o nome dele? Adriano. O Adriano diz assim, e o nome do netinho como é? Samuel. Samuel, você, nessas férias, você pode escolher. Ou você vai para a casa do vovô Weston, ou você vai para a casa do vovô Weston. Ou você vai para a casa do vovô Weston, ou você vai para a casa do vovô Weston. Aí a criança vai olhar para ele e dizer assim, mas pai, eu só tenho uma escolha, então eu não sou livre. E realmente, não tem escolha se não tem opção. Né? Ali, no Jardim do Éden, o homem só seria livre se ele tivesse uma opção de não ficar com Deus. E essa opção era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, mais uma vez, arriscou a sua reputação em nome de dar liberdade para os seres humanos. Porque o reino de Deus é colocado sobre a liberdade. Cláudia, você quer falar? Uma pergunta mais abrangente. Hoje em dia, em todo o tempo da história, houveram, depois de Lutero, várias ramificações protestantes, né? Uhum. Seria cada uma a sua interpretação da Bíblia ou o inimigo de Deus tem esse poder, através do pecado, de dividir uma única igreja, uma única verdade que Cristo escreveu? Veja, eu acho que essas duas hipóteses que você levantou, elas são verdadeiras. Primeiro, há uma questão de interpretação bíblica, né? A ciência que interpreta a Bíblia e os outros textos chama-se hermenêutica. E o Mateus estudou um pouco isso lá no direito, né, no seu TCC. Quando a gente tem uma hermenêutica inadequada, a gente chega em conclusões erradas. Isso serve para a Bíblia ou para qualquer outro texto, né? Textos jurídicos, inclusive.
Então, essa hipótese da má interpretação é verdadeira. E a hipótese de Satanás desvirtuando também é verdadeira. Porque quanto menos as pessoas entenderem a Bíblia como ela deve ser, mais ele tem vitórias para o lado dele, mais pessoas perdidas. E é por isso que eu insisto com você aqui em casa. É preciso estudar a palavra. Eu falei nesse programa já e eu repito, não acredite em tudo que eu falo. Veja se corresponde ao que a Bíblia diz. Sabe, eu lembro dos crentes de Bereia que receberam um elogio porque eles conferiam na Bíblia aquilo que era falado. E a gente precisa também ter esse compromisso, o que a gente fez há uns 2 programas atrás, né? O compromisso de ficar com o que a Bíblia diz, e não com o que uma pessoa teve como opinião. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, era o símbolo dessa liberdade. E aí, eu quero terminar estudando um pouquinho, rapidamente, Mateus 13, 24 a 30. Porque aqui fala da origem do mal e do fim do mal. Mateus 13 é a parábola do joio e do trigo. E na parábola do joio e do trigo, existe uma lição de Jesus. Existe aqui uma doutrina de Cristo a respeito do mal, mas especialmente do fim do mal. Vamos ler aqui. Mateus 13, 24 diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Aqui tem uma linguagem simbólica, né, que Jesus explica a partir do 36. O campo é o mundo. O trigo são os filhos de Deus. O joio são aqueles que são filhos do diabo, aqueles que escolheram o diabo. E o dia da colheita é o dia da volta de Jesus. Haverá um dia, queridos, que o mal vai ser destruído. E isso deve confortar o nosso coração quando a gente olha e vê tantas injustiças que acontecem conosco, que acontecem com pessoas próximas a nós e pessoas distantes de nós. Um dia o mal vai acabar. O mal é real. O mal é personificado em Satanás. Mas um dia Deus vai vir destruir o mal. Um dia Deus vai separar o joio do trigo. E ele diz na parábola, ele vai pegar o joio e vai lançar no fogo para ser queimado. É por isso que a gente pode viver com esperança. Porque o mal que você está sofrendo hoje não é eterno. O mal que você vê hoje pelo mundo não é eterno. Eterno é o nosso Deus. E o nosso Deus eterno um dia virá destruir o mal. Lá no Éden, o mal entrou nesse mundo. Lá no Éden, o planeta foi infectado pelo pecado. Mas muito em breve, Jesus vai voltar e vai destruir o mal. Talvez você esteja me olhando agora e chorando, porque o mal chegou à sua família, ao seu casamento, o mal chegou ao seu filho, uma doença chegou à sua casa. Calma, porque um dia tudo isso vai acabar e Deus vai restaurar esse planeta ao seu plano original. Você só precisa escolher ficar com Jesus. Isso, escolher ficar do lado de Jesus. E você vai ser trigo e vai ser juntado e levado para o celeiro de Deus. Decida ficar com Cristo enquanto você ouve essa música.
mais e mais distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel, rasgar um fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida para salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eterno lugar de amor. Nossa vida foi comprada, sangue perdoada, sangue o preço do perdão. Que mensagem, não é? É isso, eu quero convidar você a colocar o seu foco na solução para o mal e não no mal. Colocar o seu foco no Deus que resolverá o problema do mal e não no mal. Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, né? Eu não sei se vocês aqui estão passando por algum momento complicado da vida. Se não passaram, vão passar. Ou talvez já tenham passado lá na vida passada de vocês. Mas isso tudo é consequência desse mal que entrou no mundo. Mas a nossa grande esperança é que um dia isso tudo vai acabar. Jesus vai vir para destruir completamente todo o mal. E aí não tem mais tristeza, não tem mais dor, no eternal lugar de amor, como disse a música. Você quer estar lá? Então esteja com Cristo, porque ao lado dele, o mal não nos destruirá. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos a esperança, a certeza de que esse mal que nos assola um dia acabará
E nós esperamos ansiosamente por esse dia, Senhor. Mas nós esperamos ao teu lado, porque nós queremos estar do lado do trigo. Nós queremos estar ao lado dos vitoriosos. Nós queremos viver esse mundo perfeito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.